Sejam bem-vindos ao episódio número 49 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um meio defensivo internacional jovem por Portugal, alguém que concilia muito bem tanto a vertente física como a parte técnica do desporto, Tomás Podstavski. Tomás, antes de começarmos com a entrevista, já fomos falando aqui um bocadinho antes de iniciar o processo de gravação, mas gostava de deixar o meu agradecimento por teres aceitado o convite. É mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Olá, Diogo, muito obrigado pelo convite também, é um gosto e parabéns pelo podcast. Agradeço imenso. Mas, antes de começarmos aqui nesta nossa viagem pela tua carreira, acho que é Sim, importante, elucidarmos um bocadinho quem nos vê, quem nos ouve acerca da tua carreira. Tu és um produto da formação Boa Vista e mais tarde do Futebol Clube do Porto. Passas, pelo Vitória, Futebol Clube, Vitória de Setúbal, uma época, e aí sim embarcas numa viagem pelo estrangeiro, neste caso sim, já passaste por 4 países. Hum, Na Polónia, eu estava aqui a treinar contigo, mas deixo para quem sabe realmente. hum, Já representaste 2 clubes, não é verdade, na Polónia? desculpa, repete que eu estive aqui. Na Polónia já representaste 2 clubes, não é verdade? Já representei dois clubes, o primeiro é o Pogoń Szczecin, onde estive durante 3 temporadas, e agora o meu último clube chama-se Ruch Chorzów, onde joguei na temporada anterior, que é mais a sul, na Polónia, o outro é um bocadinho mais a norte, os dois da Primeira Liga Polaca. Exatamente. Além destas experiências na Polónia, passaste também pela Noruega, no caso pelo Stabæk, por Israel no Bnei Yehuda e, Certo? para além disso, Chipre pelo, Kamiotica. Certo. Hum, Tomás, antes de começarmos aqui com as perguntas sobre a carreira, sobre estas experiências, a primeira que eu tenho, e quem olha para o teu currículo, para o teu percurso, acho que questiona-se também um bocadinho sobre isto. O Uhum. último jogo que disputaste foi já em 17 de dezembro, hum, neste caso 2023. Certo. Hum, Como é que tem sido este período, 2 dos relevados? Uhum. Foi a opção, não tem surgido o projeto certo? Como é que tens gerido esta situação? Sim, tem sido um, um período difícil do ponto de vista profissional. Na época anterior, eu também juntei-me ao clube em setembro, fiz um total de 11 jogos, onde estava a ser opção e a jogar a titular, um clube que também tinha acabado de subir da segunda divisão para a primeira, um clube histórico da Polónia, Sturuch Chorzów, já foi 14 vezes campeão da Polónia, no historial, em décadas anteriores. E teve, teve uma grande ascensão nas últimas épocas, e eu consegui entrar em setembro, que eles também estavam a passar um momento difícil, mas depois, quando estou a jogar também até o Natal, não conseguimos ter também resultados muito positivos, e a estrutura muda, a estrutura técnica. Fazem também uma mudança de jogadores, cerca de 10 a 12 jogadores do plantel, e por surpresa minha, o treinador que chega, hum, tinha outro tipo de planos em mente e eu tentei procurar outra saída, que não me foi possível no mercado de janeiro, que também é um mercado mais difícil e mais específico. Decidi que não era bom para mim ficar no clube a jogar, a ficar de parte ou não ter tantos minutos. E por isso acabei por rescindir numa ótica de poder assinar como jogador livre noutro mercado, que não surgiu entretanto. Hum, e foi isso, e depois não tive uma oportunidade que fosse apelativa dentro daquilo que era a minha realidade e que estivesse dentro das minhas expectativas, eh, e não consegui entrar em nenhum projeto, infelizmente, e estou sempre a treinar e estou à espera, embora seja um período bastante longo fora dos relevados. Os clubes depois também estavam sempre a questionar o porquê de não estar há tanto tempo sem jogar, e confesso que tem sido difícil, bastante difícil nesse sentido, mas estou a conseguir equilibrar-me com muito treino diariamente e com a minha família também. Nasceu um filho em junho passado, hum, e a ver se consigo agora, pelo menos no verão, embora haja mercados em diferentes partes do mundo,
que pudesse escolher também outro canto do mundo, então neste caso, eh, mas não surgiu e estou à espera. Mas, logicamente, uma pessoa pensando friamente em qualquer área que seja, estar há cerca praticamente um ano e meio afastado da profissão, daquilo que é o Sim, trabalho sim. diário, é complicado até, sabe, financeiramente e tudo mais. Mas eu gostava de tocar aqui um bocadinho a questão, do lado mental, digamos assim. Sim, Tu és alguém que tiveste uma formação inacreditável a lidar com um contexto praticamente profissional ali desde os 13, 14, 15, 16 anos. hum, não teres essa realidade do dia a dia do balneário, de saber que, ok, não vou acordar e não vou para o balneário, não vou treinar com os meus colegas, é também uma dificuldade bastante grande, imagino eu. é muito difícil. É muito difícil e depois, claro, ficar com essa confiança, a incerteza do futuro, não é? Sempre presente, em não saber eu explicar a situação, porque é que fiquei neste contexto. Depois também vamos falar das épocas anteriores e nos clubes do que passei, o porquê de não ter tido, por exemplo, tantos jogos, não é? As pessoas podem ficar um bocadinho de pé atrás ou mais receosos naquilo que é a confiança em mim, como jogador e mesmo como pessoa. Embora tenha tido um percurso de formação e depois tenha feito muitos jogos de primeira liga, tanto em Portugal como na Polónia, e tendo sido sempre opção nos clubes por onde passei, hum, mas também o que me faz também estar mais equilibrado é o facto de também conseguir ir treinar todos os dias, ou seja, se não estivesse com este compromisso de estar sempre preparado e minimizar o facto de não estar a jogar não estar a ter competição, mas consigo aliar um treino de prevenção de lesões e de força muscular de trabalho de campo também, com um acompanhamento muito profissional de duas empresas com o qual trabalho, hum, fazer com que também sinta que estou ligado e que estou ativo para depois, quando surgir a oportunidade, poder agarrar essa mesma oportunidade e sentir-me bem com isso, mas não tem sido nada fácil. Mas, já tocaste aqui numa questão que não tem nada a ver com a vertente desportiva, mas estamos aqui a gravar um dia depois do Dia do Pai. hã, Foste pai no verão passado. Como é que tem sido esta nova etapa? De que maneira é que o Martim vai mudar a dinâmica? As noites têm sido bem dormidas ou nem por isso? Tem sido diferentes, sim, a dinâmica tem sido espetacular, a experiência. A minha mulher também consegue trabalhar de casa, o que nos permite também estar muito presentes com o desenvolvimento do Martim. É algo raro também um pai estar a conseguir tanto tempo ao lado do seu bebé, não é? E isso faz toda a diferença. Um vínculo também que eu tenho com o Martim e estou a adorar, embora, claro que num contexto de competição, isso tem que ser rigoroso depois também no tempo do descanso, aproveitar todos aqueles momentos que posso estar com ele e aqueles que também tenho que treinar e tenho que descansar. hum, mas nesse sentido está a ser uma experiência espetacular e estou a adorar. Mas antes de partirmos para as experiências no estrangeiro, propriamente ditas, Sim, gostava só de fazer aqui 2 questõezinhas sobre a tua carreira em Portugal. Hum, tu passas praticamente 10 anos no Futebol Clube do Porto, sim, capitão de equipa, internacional jovem, campeão na segunda liga. Gostava de perguntar, por um lado, quão importante foi para ti teres tido a oportunidade de estar num dos grandes, do futebol português durante tanto tempo, no teu processo evolutivo, tanto como jogador como homem? E também me pergunto se tens, assim, alguma história mais, particular, mais engraçada, mais, daqueles tempos de formação que possas partilhar aqui connosco sobre estes tempos no Futebol Clube do Porto. certo. A nível de histórias engraçadas, sabes que pronto, todo esse processo de formação, enquanto somos crianças, houve momentos pá, que nos divertimos imenso e essas memórias ficam. Embora eu esteja sempre muito virado para aquilo que é o treino, para aquilo que é a competição e se calhar haverá sempre eh, atletas que tenham outra capacidade de contar histórias e de serem engraçados. E no meu caso, sim, no Porto estive quase uma década, tive esses 9 anos como referiste, e a aprendizagem e o conhecimento, aliado também à seleção nacional, foram imensos. E noto que essas bases eh,
são transportadas para todos os contextos desportivos profissionais que eu tive também nos outros países, e vejo a qualidade da formação que tive através não só de infraestruturas, mas também de treinadores e todo o acompanhamento, que é mesmo e foi muito, muito profissional, hum, onde senti sempre uma grande vantagem naquilo que foram minhas experiências técnico-táticas e com colegas com que partilhei o balneário, que estão agora até na seleção A, e conseguiram vingar ao mais alto nível do futebol mundial. Por isso fico muito contente de conseguir de fazer parte da história da formação de clubes como o Porto e da Seleção Nacional, e iniciei claramente também no Boa Vista ali 5 anos, onde também tenho memórias muito felizes. Hum, É mais por aí, a nível de histórias engraçadas. Eu tinha muitos colegas engraçados, mas nós fomos campeões de sub-17, eh, com o Mister Capucho, consegui me meter no Capucho, consegui ser campeão da equipa B também com o Mister Luís Castro. Momentos onde nós hum, conseguíamos ser muito sérios no trabalho e sentir aquela seriedade de passar para uma equipa A, quase, mas ao mesmo tempo um grupo também muito unido e muito relaxado, ao mesmo tempo quando sabia que tinha que ter momentos de união, onde se nota que a formação é muito importante aí, ou seja, são aquelas amizades que nós construímos desde pequenos e que se sente isso num balneário depois quando chegamos ali ao nível sénior, ao contrário de outras quando inserimos uma equipa e jogamos durante o módulo das épocas e não há tanto aquela coesão ou aquela união. Mas vou-me lembrando e vou-te contando aqui ao longo do podcast. Olha, ó Tomás, e presumo eu que tenhas, chegado a treinar a equipa A algumas vezes. Sim, sim, Hum, Como é que eram essas experiências? Houve, assim, algum jogador que te surpreendeu mais? Com quem é que aprendeste mais ali no meio-campo, eventualmente? sim. Eu consegui treinar com quase todos os treinadores quando estive na equipa, quando estive no Porto. A minha estreia até foi a primeira vez que treinei tinha 15 anos e foi com o atual presidente de Vilas Boas. Uh, Era o treinador, foi em 2010, tinha 15 anos e estava ali uh, no Estádio do Dragão, quando é aberto ao público no treino, a treinar com o Falcão, com o Hulk, com o Guarino. Um, Nesse mesmo treino, sendo miúdo, claro, com 15 anos, eles a tirarem-me água fria no balneário e a colocarem-me no tanque de água gelada e eu a queixar-me, a tentar fugir, mas não dava. Mas sim, deu para aprender muito com o Lucho, com o João Moutinho, com o Varela, na altura, o Elton também, a nível de balneário, também foi muito interessante ver também a gestão de comunicação e de liderança dentro do próprio balneário. Por isso gostei imenso e ainda consegui estar com o Iker Casillas, conviver no mesmo quarto na altura, já no meu último ano de sénior, no Porto. Por isso foram aprendizagens mesmo muito boas e experiências que levarei para sempre. Depois, a nível da oportunidade de chegar lá, isto há muitos fatores e não deu para ficar, mas continuar com a carreira de outra maneira. Mas é um bocadinho inevitável perguntar se não fica um ligeiro amargo de boca por não teres feito, a estreia oficial, na equipa principal do Porto. Fica? Eu fui algumas não, fui poucas vezes, mas cheguei a ser convocado. Mas fiquei no banco, a primeira vez até fui premiado de certa maneira e fui para a Liga Europa contra o Manchester City. Hum, e aí tinha ido com o Mr. Vitor Pereira. Hum, Tinha sido também um jogo em casa contra o Tondela, onde acabámos por perder. Também umas épocas mais tarde. Mas sim, foi pena. Não surgiu a oportunidade. Eh, Estamos a falar de plantéis do Porto que eram extremamente fortes, que jogavam para ganhar, que conquistavam títulos, com jogadores internacionais, com um ritmo de jogo e uma capacidade física muito diferenciada. E foi difícil para mim integrar porque estamos a falar de jogadores da minha posição, que era o Fernando, era o Casimiro,
falamos do Lucho, estamos a falar do João Moutinho, ou seja, que estavam eh, numa forma fantástica, a ganhar em todos os jogos, não perdiam nenhum jogo, não era nada fácil entrar de uma forma sustentada e de conseguir treinar de uma forma regular na primeira equipa. E isso não me deu oportunidade para chegar de uma forma mais forte à primeira equipa, porque é preciso tempo para estar a treinar na equipa A, não basta ir fazer uns treinos, tem que se ficar lá durante alguns meses, ser aposta para poder também estar mais relaxado dentro do balneário, conseguir abrir mais também o estilo de jogo e à vontade dentro do campo, que era sempre difícil quando se vai treinar uma ou duas vezes, depois não se treina durante um mês, depois volta-se a ser chamado para treinar, depois não se treina, não é? E essas dinâmicas todas, com muitos jogadores da formação bons e com as necessidades que são as da equipa A, não era fácil conciliar nesse sentido. Exato. Ó Tomás, e só mesmo para fechar aqui o capítulo Portugal, antes de irmos para o que nos trouxe aqui de certa forma, gostava de perguntar também sobre a época no Vitória, um Sim. dos históricos do futebol português. No entanto, é um clube que pouco tempo depois de tu saíres de lá, cai para Campeonato de Portugal, Liga 3, entretanto está nas distritais. Gostava de perguntar como é que foi a experiência no clube e se na altura, calculo que sim, os problemas, já iam aparecendo, se tiveste que lidar eventualmente com uma situação de salários em atraso, como é que foi essa situação no Vitória? Sim, eu adorei jogar no Vitória, Setúbal, gostei muito de viver na cidade, uma cidade fantástica, eh, com, com pessoas muito simpáticas, muito ligadas ao clube, sempre que ia almoçar fora, eh, a alimentação era ótima, muito com base no peixe, Um peixinho, exatamente. muito acessível, uma cidade pequena, de fácil logística e poucos minutos de carro para todo lado, com praias espetaculares, das mais bonitas de Portugal, com Troia ao lado, com a Comporta, Lisboa também a nível de outro tipo de serviços e de ligações. Hum, Gostei imenso dos vitorianos, uns adeptos e um clube onde pela sua história, onde nós também estávamos sempre a querer chegar longe na Taça de Portugal, chegamos muito longe na Taça da Liga. Hum, Tive pena da situação contratual ter acabado após um ano, mas a verdade e aquilo que te referias é que realmente as dificuldades no clube eram, sentia-se e não dava para conseguir chegar hum, a grandes objetivos, senão a manutenção, que foi conseguida até o último jogo. Um ano em que acho que tinha sido introduzido o VAR nesse mesmo ano, por isso muitas coisas novas estavam a acontecer. Com um treinador que me ajudou imenso, que foi o Mister José Conceiro, que está na Federação Portuguesa de Futebol agora e que nos guiou e orientou durante toda essa temporada. E foi difícil porque, só para teres noção, sim, salários em atraso existiam equipamentos que nós treinávamos que já eram de épocas anteriores, infelizmente. Chegámos a tomar banho de água fria. eh, Chegou a acontecer num próprio jogo não ter uma camisola para trocar na segunda parte. Estamos a falar de um clube histórico com dimensão em que os próprios jogadores e a comunidade vitoriana eh, merece muito melhores infraestruturas e condições para obter estes resultados, não é? Mesmo que os jogadores tentassem ao máximo e nós tentássemos como grupo, são eh, muitas pequenas coisas que fazem toda a diferença num período de trabalho prolongado numa época, não é? Estamos a falar de chinelos, de não poder haver meias rotas no treino que existia, camisolas que eram demasiado grandes para o tamanho que nós usávamos, camisolas de manga comprida. Se eu tenho o M, não posso usar um L. Já não havia M, tinha que treinar com uma camisola L, por exemplo, no inverno, comprida. Coisas pequeninas que eram fáceis à partida de se resolver, mas que não eram resolvidas num período de época inteira, mas que um clube que tenho muito carinho e que adorei estar lá. Mas depois também houve todas as alterações, alteração de presidente, de diretor desportivo, de treinador, e toda a estrutura foi alterada e eu também acabei por sair numa mudança grande do clube e infelizmente essa estabilidade
e essa gestão que tem que ser feita a um nível muito sério e transparente e competente, que é aquilo que se pede numa primeira liga, acabou por não se conseguir aguentar e infelizmente ter descido para os escalões inferiores. Hum, mas com estádios que conseguia encher se tivéssemos resultados muito positivos, se conseguíssemos também cativar os adeptos a estarem lá, um estádio que está no coração da cidade, é um clube com um grandíssimo potencial. Uma pena, com maior investimento, com uma estrutura também que permitisse se ingrar, merece estar na Primeira Liga, sem dúvida, para aquilo que é a nossa realidade portuguesa. É um clube que merecia sempre, sempre estar na Primeira Liga portuguesa. Sim, e eu acho que tanto para vocês jogadores como para nós jornalistas é daqueles clubes que faz falta a Primeira Liga, não é? Sente-se isso. Faz falta, faz falta. Faz falta porque nós gostamos de ter estádios cheios, gostamos de ter infraestruturas, gostamos de ter essa visibilidade para o mercado externo também, mostrar que somos um país formador, um país com clubes que sabem ter estrutura desde a sua formação até ao nível profissional, mas no mínimo mostrar que, estando ao nível de Primeira Liga, termos estádios com qualidade, estádios cheios e o mais difícil no futebol e naquilo que eu passei nos clubes que estive no estrangeiro, e em Portugal é sempre também um desafio grande e um dos nossos problemas é termos estádios cheios das equipas que não fazem parte de, do- das equipas grandes, não é? É termos os outros 10, 12, 14 clubes que sejam capazes de pôr 10.000 ou mais pessoas no estádio, que estamos muito longe dessa realidade. E o Vitória, tendo essa dimensão, era um clube que podia ter sempre perfeitamente muita gente. Não sei agora dizer específico, mas se calhar 12, 15, em jogos grandes chegar aos 18, 20 mil, por isso ter ali um estádio que permitisse cativar as pessoas com bons resultados e com uma gestão muito competente, chegava lá e esse é um clube que deveria estar sempre Mas já deu ao para nível perceber português. que essa tal instabilidade do Vitória acabou por ser decisiva para a tua saída, mas a minha questão é, no meio disto tudo, como é que surge a Polónia, como é que surge a possibilidade de ir para o campeonato polaco? Sim. Hum, Pronto, o meu apelido é polaco, o meu pai é polaco, eu também tenho nacionalidade polaca, consigo falar a língua de maneira fluente. hum, e surgiu porque estávamos ali já numa fase final do mercado de verão, em agosto, onde não se proporcionaram as condições para ficar. Estava de saída, por diversas razões, não só também a parte financeira e todas as mudanças estruturais da qual já falámos. E o meu objetivo era manter-me no campeonato português na altura. Eu estava ainda recentemente, tinha estado na formação do Porto, tinha representado a seleção nacional de sub-21, de seleção olímpica, mas não deu para ficar em Portugal. A nível de transferir, a nível de transferência de clube, surgiu uma oportunidade de ligar-me do clube lá, do Pogoń Szczecin, e eu acabei por aceitar, porque senti que não ia ser positivo para mim ficar no Vitória sem jogar ou com as alterações que estavam a ocorrer no clube e preferi ir para um clube onde realmente me quisesse, que acho que isso é sempre o mais importante, sentir que o clube tem a necessidade de utilizar o jogador para ser uma mais-valia, para ajudar e para jogar. E para mim era muito importante jogar, especialmente quando tinha 23 anos, eh, e por isso optei e foi uma mudança que me surpreendeu muito pela positiva, pelo campeonato polaco e pelo clube, que foi um excelente clube onde passei 3 temporadas hum, muito positivas do ponto de vista pessoal e profissional, e gostei imenso. E posso-te falar a seguir já da realidade polaca também. Sim, logicamente eu tenho aqui perguntas sobre isso, mas eu Sim. gostava de perceber, logicamente já falaste aqui desta questão do teu pai ser polaco, hum, tinhas família na Polónia, na zona em que estavas? Houve esse apoio nesta questão da adaptação? Ou seja, a tua mudança para a Polónia, possibilitou que te ligasses ainda mais à família que eventualmente tens de Polónia? Sem dúvida, é a minha segunda casa. Na cidade tinha, por acaso, família direta,
eh, uma prima direita do meu pai, e que eu trato porque são como se fossem meus tios, porque também é uma diferença considerável de idade e por isso deram-me muito apoio, esses meus tios, e, e tenho família espalhada por, por várias cidades do território polaco, mas aí tive esse apoio também, que foi importante. Melhorei logo a nível linguístico também. hum, e sentia-me bem porque já tinha todas as vivências e as experiências que tinha na Polónia anteriormente. Agora, do ponto de vista profissional, intensifiquei um bocadinho também naquela ideia do que é que vai acontecer, visto que vou para um mercado que será menos visível, que eu não conhecia. A verdade é essa, mesmo tendo ligações à Polónia, desconhecia aquilo que era o verdadeiramente sentimento e a qualidade do futebol. Mas foi fácil depois a nível de adaptação. Foi fácil e senti-me bem no meio da realidade polaca, embora eu não seja mesmo, não é, aquele típico polaco. Tenho todas as minhas raízes e as minhas vivências são de Portugal e por isso não tenho aquele comportamento eh, típico ou uma visão típica como tinham os jogadores polacos. Pergunto que visão é essa? Ou seja, o que é que distingue aqui um bocadinho, o que é que caracteriza o jogador polaco, a pessoa polaca, digamos assim? Sei que é difícil fazer esta. Não queremos estar aqui a criar generalizações, não é? Mas há Certo, certos certo. traços que são mais comuns, de certa forma. Sim, ou seja, a a nível também, a língua como estava a referir era muito importante, por isso eu não falo perfeito polaco, mas consigo comunicar-me de uma maneira, fluente. Por isso ali, mesmo a nível, futebolístico, onde eu vim também de uma realidade onde eram sempre equipas dominadoras, onde no Vitória de Setúbal já não era assim, visto que tínhamos que jogar contra um Braga, contra um Sporting, não é? Contra um Benfica ou Porto, que não dava, éramos dominados, não é? Muitas vezes contra nesses jogos. Mas a realidade de Porto e de seleção que eu tive foi sempre ter muito mais o comando do jogo com bola. E na Polónia, em diversas situações, nós não sentimos esse domínio com bola, embora o futebol esteja a evoluir também nesse sentido. Não é um jogo tanto de paciência como nós gostamos em Portugal, embora haja equipas com grande contra-ataque e com grandes transições, mas na Polónia, não vou dizer que é um jogo direto, porque também não é verdade, mas não é um jogo tão trabalhado do ponto de vista da posse de bola, em que se chega ao meio campo ofensivo e estamos ali a trocar a bola e a conseguir espaços para entrar no momento certo e para finalizar, mas é quando surge a oportunidade, ataca-se, avança-se no terreno, e são mais pragmáticos nesse sentido. Não conseguem, não conseguem, não utilizam tanto hum, aquele clique do vamos respirar um bocadinho com bola e vamos esperar pelo momento certo, eh, mas acabam por ser um bocadinho mais objetivos em diferentes momentos. Como pessoas, sabes que eles podem ser um bocadinho desconfiados numa primeira abordagem, mas depois também conseguem ser muito brincalhões, muito divertidos, e isso foi interessante de se ver e de sentir essa vertente, porque eu nunca vivi mesmo. E foi a primeira vez que estive a viver, era sempre de visitas de 1, 2 semanas de férias, hum, mas diria que são pessoas muito ligadas são pontuais, são trabalhadores, são pessoas também que querem aprender, eh, estão habituados àquilo que é o clima diferente, aquilo que é também a comida, aquilo que é, por exemplo, a diferença que é a Europa Central, muito ligado também aos espaços verdes. Sinto muito isso na Polónia, gostam muito de floresta, gostam muito de montanha, gostam muito de caminhadas. Eh, Em Portugal aqui, embora cada um, isto lá está, não vou generalizar, mas nós estamos muito ligados ao mar, estamos muito ligados à praia, não é? À nossa costa. Eh, a gastronomia influencia-nos nessa maneira. Aqui, nós quando falamos em marisco, somos especialistas em marisco, não é? Na Polónia nem sequer há nomes às vezes para dizer o que é o lingueirão, não é? Não consigo dizer, "Ah, eu tenho aqui o lingueirão." Não sei dizer isso, nem sequer há uma tradução às vezes direta para determinada, o que é um percebo.
está ligado à rocha e tal, olha, tiras aqui um bocadinho, e eles, "Ih, isso é melhor não", e tal, e fogem, não é? A comida é muito diferente, não têm, não têm peixe de mar, embora tenham costa no mar Báltico, mas não tem nada a ver com o nosso oceano, é tudo muito mais, eh, as águas são muito mais calmas. Hum, e quando se fala, por exemplo, em praia, mesmo a água salgada e tudo, nota-se que são pessoas que gostam muito de ir para a piscina. Por exemplo, quando vão de férias, apostam muito para ir para a piscina. Nós não, nós mesmo que saímos, quando nós saímos de Portugal e vamos para um tipo de destino, gostamos imenso do mar. Não é? A água salgada, aquele cheirinho de água salgada, tudo. Eles ali não, água doce. Vejo que adoram pescar nesses lagos, muito lago, floresta, uh, nesse sentido. uh, Acho que estão mais virados para aí. Pois, uma visão também geográfica muito diferente, sabes? Nós aqui em Portugal olhamos muito para aquilo que está ao nosso lado, não é? Espanha, a comunidade latina, Itália, pronto, mesmo francesa, né? Sul de França, e ali na Polónia, mesma maneira de vestir acaba por ser muito diferente, gostam de padrões, uh, mesmo nota-se a nível de roupas, não é aquele estilo que nós gostamos de usar tanto aqui. Há várias diferenças que são interessantes, eh, e que é extremamente extensa, não só na gastronomia, no clima, na maneira como lidam com determinadas situações, conseguir ter cabeça fria em determinados momentos, onde se calhar sempre é muito à base da guerra e da garra e da vontade, eh, e podem em determinados momentos não serem tão flexíveis, mas se calhar noutros momentos até é bastante positivo. E uma coisa que não tem muita diferença tem a ver com um aspecto de físico, em que ligavam sempre muito, e eu ouvi aqui também quando tu entrevistaste o Verdasca, o Diogo Verdasca, em que se falava muito na corrida e lá isso estava sempre muito, muito presente, e gostam de ser muito objetivos nesse sentido. Por isso acabam por ser muito desse tipo de dados. Um determinado dado, um determinado quilómetro, uma determinada velocidade, um determinado contexto, que em Portugal o que nós fomos aprender, totalmente da realidade que eu venho, não era tanto importante o dado, mas se calhar a decisão. Quando é que eu vou fazer este tipo de decisão? O nível de jogo, vou acalmar o jogo, ou vou acelerar, vou encontrar um espaço, e não tanto porque é que não atingi determinado número, como na Polónia era mais fácil de dizer: "Não atingiste este número, não está certo". Mas Eh, obrigavam-te a ficar lá até atingires ou Sabes que muitas vezes nós tínhamos valores para atingirmos num jogo, não é? Tínhamos que atingir determinado número de sprints, tínhamos que atingir determinado número de quilómetros percorridos, como equipa, como a nível individual, algo que nunca tinha sido falado. É uma perspectiva diferente, que para nós podia não ser tão. Não estávamos tão à vontade ou tão a perceber o porquê da importância daqueles números, não é? Embora sejam muito importantes também para a análise e para ver se a equipa está a responder nesse contexto. Por isso, eu nesse sentido também aprendi que esses dados sim são importantes, mas por outro lado, hum, se calhar dá-se muito ênfase a determinados dados que a flexibilidade do jogo muitas vezes não necessita de chegar a determinados níveis, não é? Se calhar não precisamos de chegar a aquele determinado número de métricas, mas o jogo vai nos dar outra coisa que é o assistir, que é o criar vantagem no corredor 3 contra 2, é o saber sair com bola em determinado momento por trás, é saber cruzar não para o primeiro poste, mas para o segundo poste, onde está um jogador livre a chegar numa segunda linha de finalização, coisas diferentes, diria assim. mas eu gostava também de tocar aqui numa questão que tu falaste. Eu já tive alguns convidados que passaram pela Polónia também Sim, e eles tocaram num aspecto que tu também referiste. A questão de os polacos terem esse lado um bocadinho mais fechado, se calhar até a nível balneário, não ser tão fácil entrar naquele núcleo. sim, Tu disseste isso, mas depois também disseste que mais à frente conseguiste ver um lado um bocadinho mais brincalhão, que também havia essa realidade. A minha questão é: sentes que o facto de tu teres essa ligação à Polónia, porventura na altura já falas bem polaco e sim. conseguiste integrar-te um bocadinho mais, ajudou-te também a superar essas barreiras que porventura,
Se viesse de Portugal sem falar polaco, sem as referências da cultura Claro. polaca, não tinha sido tão fácil. Sim, sim, não tem nada a ver. Eu conseguia comunicar com todos os treinadores, a estrutura do clube, o próprio presidente, diretor desportivo e vários colegas, saber comunicar com o árbitro durante o jogo, na própria língua, ou dar entrevistas em polaco que me facilitavam naquilo que era a minha adaptação e eu sentir-me bem na Polónia. Alguém que chega completamente novo não faz ideia, ou não está à espera como é que vão ser os dias, como é que vai ser a comida, como é que vão ser as respostas das pessoas em determinadas lojas ou supermercados e que aquilo é normal, se calhar, não é? Não ter sempre um sorriso na cara quando nós chegamos aqui e as pessoas ajustam aqui, ajudam ali, pronto. Eh, Na Polónia acho que há uma grande entreajuda e solidariedade também, mas num primeiro impacto, então especialmente se não se falar polaco, se calhar, e também depende da cidade, não é? Uma coisa é estar numa cidade grande, outra coisa é estar numa cidade mais pequena, faz com que seja muito importante na Polónia saber falar a língua, do que estar logo a falar inglês. Acho que uma pessoa vai absorver, acho que isso em qualquer país, mas na Polónia especialmente, acho que é importantíssimo saber falar polaco para se conseguir, eh, para estar bem incluído, é mais essa é a palavra, para estar bem incluído, saber pelo menos logo um número de palavras importantes, as coisas básicas importantes, para depois também dar continuidade a essa adaptação. E já falaste esta questão de ter estado em 2 clubes, um mais a norte, outro mais a sul. Sentia-se diferenças, quase, não sei, de mentalidade, de cultura, de hábitos nessa questão Sim, da é diferença diferente, de é idade? diferente. Eu adorei jogar lá. O Pogon, um clube excelente, de grandes condições, grandes infraestruturas. Tínhamos 4, 5 campos de treino de relva natural. Tínhamos um campo sintético todo coberto de balão de futebol 11 para o inverno, eh, por causa do frio, por causa da neve, temperatura muito mais controlada e a qualidade da relva sintética também, porque no inverno, quando ali está a chover muito ou está muito frio, os campos ficam muito pesados e a qualidade do futebol perde-se a nível de passe. Por isso, nós durante ali 2 ou 3, mais até, que sejam 4 meses, em que o tempo não é propício a que a relva esteja em condições, mesmo com grande investimento de secar, de regar, de manter a relva estável, a qualidade do jogo vai baixar. E isso também é importante. Depois, também, se quisermos promover um jogo mais apoiado ou dominar mais pela posse de bola, os relvas têm que estar em condições e muitas vezes, mesmo pelo clima, é muito difícil suportar essa qualidade e depois esse estilo de jogo. E adorei jogar nos dois clubes e no primeiro com essas grandes estruturas onde cada um de nós tinha carro, tínhamos prémios de jogo, eh, individuais e coletivos. O estádio agora que está completamente renovado, onde conseguem pôr lá 23.000 pessoas, tem um ambiente incrível, com ginásio novo, com, com tudo, com salas de refeições preparadas para pequeno almoço, para almoço, para vídeo, está mesmo a um nível muito, muito interessante. Lá está, a Polónia nesse sentido, a nível de infraestruturas de estádios, nem todos têm as academias tão renovadas, mas o Pogoń Szczecin é sem dúvida ali, está no topo na Polónia no que se refere a qualidade de clube num todo. Depois este último clube onde eu tive, o Ruch, também um clube histórico, como eu tinha dito, cheguei a jogar com 30.000, e eles agora, eles depois não conseguiram manutenção, desceram para a segunda, quando eu rescindi em janeiro, eh, e agora ainda estava a ver, por exemplo, um jogo da segunda divisão contra o Wisła Kraków, em Portugal dizemos o Wisła Cracóvia, né? Eh, Tiveram 53.000 pessoas, as duas equipas juntas na segunda divisão, ok? Estamos a falar na segunda divisão, 53.000 pessoas num estádio completamente cheio, é como ter o estádio de Dragão totalmente cheio. Eh, a massa adepta, aquilo que eu mais adorava na Polónia também, era eu sentir-me jogador, em que mesmo estando a um nível de primeira liga, mesmo não lutando para ser campeão, por exemplo, em Portugal, quando estás numa equipa que sabes que à partida não vai dar para lutar para ser campeão, hum, era bom sentir um estádio sempre com uma atmosfera inacreditável e só nos jogos grandes. E ali tínhamos sempre a apoiar em
em todos os jogos, até nos jogos fora, eles iam e levávamos 2 a 3 mil pessoas nos jogos fora. Num país enorme, não tens que fazer imensas horas de carro, não é como aqui em Portugal, que em 2 horas e meia estás em Lisboa e em 4 ou 5 horas estás no Algarve. Na Polónia tens que fazer 7, 8, 9 horas às vezes para atravessar eh, determinada cidade. Entre as duas cidades ali de carro, eh, tens que contar ali se calhar à volta das 7 horas. E eles conseguiam chegar lá. Agora, em Katowice, onde eu estava a morar, no Ruch Chorzów, aquilo faz parte da Silésia. É uma região muito, muito específica, tem diferentes aspectos linguísticos também, muito características da parte sul da Polónia, hum, com muita influência também alemã, hum, mas a cidade onde eu joguei a norte, em Szczecin, hum, que é Estetino, em português, aquilo antes da Segunda Guerra Mundial pertencia ao território alemão e vês grande parte da construção que é muito parecida com a alemã e está muito bem cuidado a nível de ruas, de organização, de largura, de limpeza. Muitos prédios que estão a ser renovados, não vês assim já tantos prédios caídos e é uma zona também a nível do ponto de vista financeiro onde também estão a crescer muito, com muito poucas pessoas desempregadas, no nível percentual, no nível de comunidade, há pouco desemprego, por isso há muito emprego e estão a crescer nesse sentido. No sul já se ia um bocadinho mais de pessoas também, a aglomeração de pessoas na zona do sul era muito maior, é muito próximo de Cracóvia, era próximo dos campos de concentração de Auschwitz, tem também umas minas de sal muito interessantes na parte sul e tem as montanhas. eh, Muito conhecido, não muito longe onde se vai, que é Zakopane. E depois tens Cracóvia como a segunda maior cidade da Polónia. Cracóvia é muito interessante do ponto de vista histórico também, muito próximo de Katowice, onde eu morava e jogava agora na segunda equipa. Por isso, sim, algumas diferenças. Pessoas muito, muito simpáticas na Zona Sul, também muito solidárias. Uma zona de mineiros, uma região de mineiros, e muito ligado também ao carvão, às minas de sal. Por isso, esses contextos históricos também fazem essa diferença. E, por exemplo, Stettin não foi derrubado durante a Segunda Guerra Mundial. Certo. Isto não foi uma cidade que tinha sido totalmente destruída, ao contrário de outras cidades, como Varsóvia, por exemplo, porque pertencia ao território alemão e depois da Segunda Guerra Mundial acaba por pertencer ao território polaco. Um, mas sim, se eu dissesse para conhecer, diria mais a sul, porque Cracóvia tem muitos mais pontos turísticos para visitar e logisticamente é mais fácil. A norte ali é só mesmo se alguém quiser especificamente ir conhecer aquela cidade. Exatamente, exatamente. Mas, e estás perto do norte do mar, e eu ia muitas vezes ao mar, Balco. Aceito? Estava em Estetino, ia lá muitas vezes, por passar um fim de semana ou assim uma folga, porque era 1 hora e meia do mar, eh, e gostava de ir lá para descansar, embora a água estivesse gelada, mas ao menos uma pessoa dava um caminhozinho e faz lembrar Portugal. Ok. Se nos falta quem mora aqui no litoral, sempre que temos um bocadinho de mar é bom. A sul da Polónia não há mar, tens que ir para a montanha, né? Ou para a floresta, ou para os parques, ou para os jardins, tens outro tipo de hobbies. Mas eu gostava de tocar aqui numa questão que tu falaste também, nesta questão dos adeptos. Hum, Logicamente, fala-se muito do fervor dos adeptos daquela zona. Hum, Neste aspecto de estádio cheio, imagino que lá está que deva ser inacreditável, mas pergunto, Sim. alguma vez tiveste o reverso da medalha, ou seja, algum problema com adeptos? E também pergunto, pá, se tens assim mais alguma história, sei lá, a nível balneário, alguma situação que tenha marcado, tanto na primeira como na segunda experiência na Polónia. Sim. Eu quando cheguei ao primeiro clube na Polónia, o Pogoń, o clube estava muito mal, estava para não descer e nós acabamos por conseguir ficar em sétimos nessa época. Hum, Foi uma recuperação mesmo muito boa. Estávamos ali em penúltimo lugar e íamos ficar em sétimos no final da época, e corre muito bem também do ponto de vista desportivo. E no início, quando eu chego, há ali alguma
preocupação e os adeptos têm contacto com o treinador e com os jogadores e começam a fazer um bocado de pressão e isso mete sempre medo. Entrarem pelo balneário adentro, aconteceu uma vez, mas não foi nada assim de grave, embora estas situações para mim nunca deveriam acontecer. Os recintos têm que estar protegidos, os jogadores têm que estar à vontade, eh, e há que perceber que ninguém gosta de perder e ninguém gosta de ser apertado pelos próprios adeptos, não é? E eles pensam que por irem apertar os jogadores que aquilo vai mexer e que por isso temos que dar tudo, porque senão os adeptos vêm e vão bater nos jogadores. Mas não tive esse reverso da medalha porque no início estava mal, mas quando eu cheguei aquilo melhorou e depois tornámos uma equipa muito forte no campeonato e agora é sempre uma equipa que vai lutar ali pelo top 5, sempre. E ficou nas últimas épocas, ficámos em terceiro lugar. Por isso top 3 e até foi para a Liga Conferência. Este do Rojo, como também teve uma subida muito forte, eu acho que os adeptos acabaram por perceber que também a nível de estrutura e de experiência recente, o plantel não estava preparado. Por isso eu acho que eles acabaram por dar também, dentro daquilo que são que ninguém gosta de descer e de perder várias vezes seguidas, não houve também assim uma situação difícil, porque eles tinham subido da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, mas se as coisas correrem mal, sim, não é, pode não ser fácil. Sei de histórias, por exemplo, do Legia de Varsóvia, em que eles apertaram que estão a passar períodos difíceis também, de parar autocarros, de entrarem num balneário e apertarem com os jogadores, isso é sempre mau, eh, porque os adeptos têm que conseguir puxar para o lado positivo dos jogadores e não entrar com esta negatividade, mas não é fácil. Quando clubes como o Legia Varsóvia, como o Lech Poznan, no estilo do Ruch Rojo, são adeptos muito fervorosos e com uma capacidade de influência muito grande dentro dos clubes. Por isso há que respeitar, há também que entender que faz parte da realidade e da dinâmica do clube e por isso é para perceber que é para entrar para ganhar, porque senão é o que tu estavas a dizer, é muito giro jogar com 50 mil, mas quando se perde não se gosta de ter ali 200 ou 300 à tua espera quando sais do treino e sair protegido, etc. Embora isso também não tenha acontecido em Israel, por exemplo, ao sair do estádio tive que sair, agora que me estou-me a lembrar, se quiseres que eu faça esta parte. Não, força, força, estás mais que à vontade. E estávamos, foi no meu primeiro jogo em casa, também entrei, a equipa. Estas oportunidades, quando eu tive, eram sempre equipas que não estavam do ponto de vista desportivo muito bem. E por isso tive a oportunidade de entrar, porque era mais fácil também melhorar sempre o desempenho desportivo. Então entro, e o primeiro jogo que jogamos em casa, eh, perdemos, no Benem Ilda, e tínhamos que dar as chaves aos seguranças, porque eles estavam cerca de 200, 300 adeptos fora, à nossa espera. Eles iam buscar o carro, punham um carro do outro lado do estádio, e nós tínhamos que ir por dentro do estádio, por caminhos que só quem conhece a estrutura do estádio conhece, não é? Abre esta porta, tens este cartão que abre determinada porta, depois sobes estas escadas, vais por aqui o elevador, desce, então íamos encaminhados assim e saíamos pelo outro lado do estádio e conseguimos fugir aos adeptos que estavam à espera que nós saíssemos pelas entradas principais. E foi assim que nós fizemos. Imagina, ou seja, eles estavam no parque de estacionamento, havia lá o carro que sabiam que pertencia a determinado jogador. Mas como ia o segurança, eles não sabiam que ia entrar no carro, ele entrava com as chaves, depois começaram a perceber mais tarde, mas entravam no carro, levava o carro para outro ponto onde não havia ninguém. Imagina, nós de um balneário, sei lá, virar a norte, tínhamos que fazer o estádio todo por dentro para ir a sul, sair do estádio e fugir de carro para casa, porque senão é incrível. Uma chatice também, por isso é sempre mau. Mas na Polónia não tive não tive assim problema direto, mas sim, mas soube de vários casos onde até houve confrontações físicas, isso é terrível, é algo que não devia ser permitido e tem que ser evitado a todo custo. Mas isso mesmo para fecharmos, aqui o capítulo da Polónia, acho que há uma pergunta que é inevitável,
Nunca surgiu a possibilidade de representares a seleção polaca, ninguém te abordou diretamente, nunca lhe Não, disseste? houve ali uma situação quando eu cheguei, como eu tinha currículo recente de seleção portuguesa e as coisas estavam muito bem a correr no Pogon, e eu estava a jogar e tinha marcado golo e estava a assistir e também estava-me a correr bem e era novo, ou seja, eu estava ali com 23. eh, Falou-se muito em que poderia haver essa abertura, mas nunca chegou a haver algo, nada em concreto. Acho que se me mantivesse na forma consistente a nível individual a jogar a esse mesmo patamar e coletivamente conseguíssemos atingir resultados bons, pelo que eu vejo é que isso poderia ser uma possibilidade, poderia ser uma possibilidade de querer entrar em contacto, e falou só a nível dos mídia, mas nunca houve um contacto direto, porque eu vejo que há muitos jogadores ainda hoje na seleção polaca que são chamados de clubes da Primeira Liga Polaca e nem são os maiores às vezes, mas quando se tem mesmo um bom desempenho desportivo a nível coletivo, ajuda imenso para que determinados valores individuais consigam ser chamados, como foram agora eu vi do Jagiellonia, por exemplo, que foi campeão polaco da última temporada, e eles chamaram, por exemplo, do Jagiellonia, chamaram do Piast, do Ivica, ou seja, que é muito difícil isso acontecer na realidade portuguesa, não é? E ir embora também já vai acontecendo, mas mais difícil, sim. Ia te perguntar se o Tomás Podstavski, 85 vezes internacional jovem por Portugal, se iria aceitar um eventual convite da Federação Polaca. Sabes que isso é difícil agora de dizer, olhando para trás, sabes que qualquer jogador quer jogar ao mais alto nível do ponto de vista profissional e de sentir uma experiência de campeonato da Europa, de campeonato do mundo. A carreira é curta, passa rápido, há decisões que mudam e que mudam completamente a nossa carreira. Estás num determinado nível, tomas uma determinada decisão e às vezes baixas também muito rapidamente. Também o inverso também é possível, mas a idade, e especialmente agora eu sinto, quando se olha muito para jogadores jovens, jogador jovem, jogador jovem, né, como indústria de futebol para poder vender, lucrar como empresa, onde faz parte agora também da realidade do futebol. hum, Na altura, se alguém me dissesse para ir e eu não tivesse alternativa para ir para a seleção portuguesa, mas a placa me tivesse a convidar, acho que seria difícil recusar jogar com jogadores como o Lewandowski, né? Ao lado, na equipa, ou o Szczęsny, que estava agora no Barcelona, ou estava no Juventus, ou Guarda-Redes, figuras de futebol mundial, onde não sabes se isso passa duas vezes. Não sei te dizer agora se sim, sim, aceitaria ou não, não aceitaria, mas olhando para o plantel da seleção portuguesa, onde se vai buscar jogadores do Manchester City, Manchester United, buscar ao Real Madrid, à Juventus, acho que aquele clube seria difícil isso para ir para a seleção portuguesa, né? E se a seleção polaca me desse essa oportunidade, sendo polaco também, e mesmo tendo esse histórico de 85 internacionalizações, hum, não me parece que alguém ficasse magoado se eu na altura tivesse aceito ter ido para a seleção à polaca, mas isso não ocorreu, não existiu essa possibilidade, por isso isso fica só no ar. Exatamente. Talvez tivesse aceito. Ó Tomás, permite-me aqui um parentesezinho, Sim, e aí não é de certa forma, porque estamos a falar deste tema. Hum, Lá está, tu fazes uma formação ótima, figura de relevo nas seleções jovens, ah, lá está, treinaste com a equipa principal do Porto com 15 anos. hum, Passa-te pela cabeça que porventura a tua carreira pode não ter chegado onde achaste que iria chegar em certos momentos? claramente, claramente. Ou seja, fico de consciência tranquila de que sempre fui um excelente profissional naquilo que eram hum, as minhas obrigações para com os clubes e a nível individual. Treinei sempre muito fora do clube a nível de prevenção de lesões, de um acompanhamento que tenho até hoje, muito profissional, onde me dedicava mesmo muito e dedico muito à minha carreira, mas depois isso também tem que ser visto com resultados, não é? E o que se vê é o resultado dentro do campo. hum, e quando eu olho para as seleções jovens onde passei e vejo os plantéis e com quem eu joguei, vejo que realmente grande parte, somente na seleção. No Porto, não é? A seleção já é um filtro dos melhores jogadores portugueses de vários clubes, por isso aí até eram os melhores dos melhores. E no Porto não chegaram assim tanto porque faz parte. Não é fácil chegar, se calhar, de cada geração, se chegar um ou dois, normalmente é isso.
já é um caso de sucesso, não é? Porque temos várias gerações, por esta geração, vamos imaginar agora 2003, 2004, 2005, 2006, conseguimos um ou dois de cada geração por clube, já está a ser um grande sucesso chegar à equipa A ou chegar à seleção A da seleção nacional. Hum, mas quando vejo, sim, fico aquele sentimento de alguma frustração, alguma tristeza, mas também pensar no que é que eu podia ter feito. O caminho foi feito de uma forma em que fui crescendo, em que estava na equipa B do Porto, fui para o Vitória de Setúbal, foi em contexto de Primeira Liga, por isso é melhor estar na Primeira Liga do que estar na Segunda, mesmo tendo sido campeão da Segunda Divisão pelo Porto. E depois da Primeira Liga Portuguesa vou para a Primeira Liga Polaca e aí há duas situações que são diferentes, que é, em Portugal, campeonato com melhor ranking, com maior visibilidade, mas do ponto de vista de clube e de poder também sobressair a nível individual, poderia ser um caminho muito interessante e fico muito contente porque gostei imenso de estar no Paul Stettin e foi um clube espetacular, que me deu condições para continuar a carreira a um bom nível. Por isso, há vários jogadores polacos que estando ali, eles vão para a Itália, por exemplo, né? Conseguem ir para uma Alemanha e eu podia dar seguimento, né? Imagina, o Lewandowski estava no Lech Poznan e de lá ele vai para a Alemanha, né? Quando era miúdo, né? E há muita saída de muitos jogadores, especialmente vão muito para a Itália também, onde eles conseguem jogar na Série A, Série B, Série A e na mesma coisa, conseguem ir para a segunda Bundesliga, depois vão para a Bundesliga. eh, e isto também foi, na minha perspectiva, ok, posso não conseguir estar em Portugal, mas na Polónia também vou fazer o caminho e vou chegar lá Abrir bem, outras para ver portas. outra situação. Mas não deu. E eu fiquei nesses anos, 3 anos na Polónia e acontece que eu vou para a Noruega. Eu vou para a Noruega. Vamos entrar já aí nesse assunto. Então, ao entrar para a Noruega, porque é que eu fui para a Noruega? Eu estava na Polónia e eu, um jogador, lá está, quer sempre mais esse sentimento de que, caramba, eu quero ir para um nível sempre mais elevado, não é? O sítio de onde eu vim, que tipo de formação, onde é que estão os meus colegas? Epá, estão a jogar na Série A, estão a jogar na Liga Espanhola, estão a jogar na Premier League, vários, não todos, mas alguns. E por isso também quero chegar lá, qual é o meu próximo passo para conseguir fazer esse caminho? E eu estando na Primeira Liga Polaca, como jogador livre, pensei que na altura, ainda com 26 anos, ou seja, não és muito experiente, também já não és miúdo, mas estás ali numa boa idade para um clube poder apostar em ti e para dar ainda um salto no espaço de duas épocas era o suficiente. Mas não deu e recusei situações de Primeira Liga Portuguesa por causa do contexto todo financeiro, aquilo que nós já falámos, não ia receber menos do que estava a receber na Polónia, não fazia sentido para mim. A nível de visibilidade, na Polónia sentia-me também que estava a jogar bem, por isso voltar para Portugal podia ser muito bom, mas é difícil quando já sabes que estás a receber determinados valores, desce toda a estrutura de ali muitos adeptos, aqui menos adeptos, grandes condições, menos condições, ali dá um grande relevo individual, ali se calhar tinha que começar um bocadinho do zero outra vez, a mostrar-me, não é? Embora as pessoas em Portugal me conhecessem, mas tinha que voltar e sempre uma pessoa a mostrar todos os dias nos jogos. E adiei a minha situação. E depois em setembro já acabei por ir para a Noruega. Quando o melhor era ter ido para a Primeira Liga Portuguesa, claramente, ou ter ficado na Primeira Liga Polaca, que tinha boas situações para ir, e não fui. Eh, porque queria mais. Porque queria outro mercado, ou porque queria contratos melhores, dentro daquilo que era a minha expectativa e realisticamente falando. E não surgiu e tive que ir para a Noruega. E depois da Noruega é que a minha carreira começa a levar um rumo que eu não estava mesmo nada à espera e que é muito diferente. E na Noruega depois passo, não faço muitos jogos porque eles já estavam a acabar a época. Por isso a época em Noruega é como agora em MLS ou como no Brasil. Começa em março, abril e acaba ali em novembro, dezembro. E eu vou em setembro e faço ali 3 meses. Em janeiro volto a ter problemas de mercado, Portugal não se está a mexer tanto já e na Polónia também não me surge situações que tinha tido no verão. E não surge, não surge, não surge, chega ao final também da janela de inverno e eu também com medo de ficar sem jogar vou para Israel. E depois de Israel o que acontece é que eles rescindem contrato comigo porque nós não conseguimos os nossos objetivos e eles rescindem com jogadores estrangeiros. Recebo uma carta a dizer que eu andava a destruir o balneário ia ser uma má influência para os jogadores jovens.
eu recebo aquilo, fico estupefacto, porque venho de uma realidade muito boa portuguesa, boa realidade polaca, grandes condições, jogos, preponderância, e chego ali, a Noruega trataram-me muito bem, pessoas, tudo, mas a nível futebolístico e toda a conjuntura não tem nada a ver com a polaca ou com a portuguesa, embora no ranking a Noruega está mais elevado, por exemplo, do campeonato polaco, não é? Mas, mas dentro, é porquê? Porque o Bodo Glimt, o Molde e assim também conseguem ir acumulando pontos a nível internacional, na Liga Europa ou na Conferência, Liga Conferência, que lhes permite também subir no ranking. Mas muito menos adeptos, jogos sintéticos, não há aquela importância do jogador que se dá como na Polónia ou em Portugal, não é? Uma pessoa se sente. Eu tinha colegas que iam de metro para o treino. Estavam a estudar, queriam ser advogados, não é? Ou seja, isso na realidade profissional de, de Portugal ou da Polónia, isso é jogador profissional, é jogador profissional. Na Noruega encontrei malta que às vezes faltava um treino porque dizia ao treinador que tinha um exame, É mesmo diferente. não é? Eu era o único estrangeiro, tinha mais um colega estrangeiro, de resto era tudo noruegueses. Todo norueguês. Eu era o único português ali, o único. Era mais um estrangeiro só, mas já estava lá há mais que uma época. Eu cheguei e estava quase mesmo, como se fosse sozinho, num plantel de 24 noruegueses. Muito diferente a nível humano, espetaculares, inglês, desenvolvido. Eu vivia em Oslo, na zona económica nova, na zona financeira, perto da Ópera de Oslo. Tudo limpo, muito ecológico, pessoas inacreditavelmente boas, solidárias. Apoiaram imenso a minha mulher na altura, naquilo que ela precisava, tratavam-me sempre muito bem, ainda hoje mantenho uma excelente relação com eles. Boas condições também, que me deram também vinha com outro currículo para aquilo que era a realidade norueguesa. Depois mudo e é tudo calmo, silencioso, ecológico, vou para Israel, a terra em Tel Aviv, cheio de motas, ultrapassam pela direita, pela esquerda, barulhos, buzinas. Na Noruega, onde há mais carros elétricos por pessoa, pelo menos ali a nível europeu, ou seja, uma cidade silenciosa, calma. Olha, outra coisa que me estava a esquecer, estavas a falar do indivíduo polaco, agora estou aqui a mostrar, mas, por exemplo, por causa das passadeiras, por exemplo, na Polónia, a nível de cumprir determinadas ordens ou situações, tu não vês ninguém, por exemplo, em Szczecin, a passar um semáforo no vermelho. Tu estás numa rua, a minha mulher não estava habituada a este tipo de situações, eu sim, mas ela não. Estamos numa passadeira, não há nenhum carro. Estamos para aí 20 ou 30 pessoas, era uma avenida principal, no passeio, não havia carro nenhum. Em Portugal, a moça olha, tipo, atravessa, não é? Quantas vezes, todos os dias, não é? Meio da passadeira, não na passadeira, vermelho ou verde, para não está ninguém, atravessa. Ali, não há carros, não há movimento, está vermelho e o pessoal todo à espera que fique verde. E ela, em choque, não é? Vamos passar, não, há nenhum carro, não passa nenhum carro há 2 minutos. É muito estranho ver toda a gente parada, não é? Bem na vertical, não é? Com as costas, a coluna vertebral mesmo direitinha, e estás à espera e fica verde e toda a gente a atravessar. E um vermelho és capaz de ficar ali 1 minuto e meio ou 2. O quão esquisito é não estar ninguém e estão ali 20, 30 pessoas a olhar para o lado contrário da rua onde só passas quando está verde, não passas no vermelho. Olha, é uma diferença cultural de Portugal, não é? Toda a gente bate. Vais com um semáforo aqui em Portugal, ficas só 20 minutos à espera, vais ver quantas pessoas é que vão passar no vermelho. De carro, infelizmente, e a pé, vamos dizer que é normal. Pronto, e isto só para dizer, neste contexto todo da Noruega, Israel, uma barulheira, motas, semáforos, imenso barulho, buzinar, carros a fazerem mesmo muito barulho, aquela gasóleo, gasolina e poluente, enquanto uma é extremamente ecológica de Oslo, eu vou para Israel, extremamente barulhento, pá, muito dinâmica, qualidade de vida, duas cidades e duas realidades muito caras, Ok. Noruega, com um índice de desenvolvimento humano altíssimo, uma
um equilíbrio de vida entre os cidadãos enorme. A mim, não vês aquela diferença de uns recebem 10 e outros andam a receber 1000. Há um grande equilíbrio a nível salarial também, e muito apoio às famílias, muito apoio a nível escolar, hum, pessoas muito cumpridoras nesse sentido. E em Israel, pá, uma confusão tremenda, com uma cultura totalmente diferente, uma religião muito diferente. Toda a gente fala inglês também, mas já com aquela diáspora judaica de toda a gente a voltar dos países onde tinha imigrado, vêm judeus da Holanda, da França, da Rússia, da Ucrânia, de toda a parte do mundo, muitos americanos, claro, judeus, a falarem diferentes línguas na rua, já houve muitas misturas, interessante nesse sentido. E depois de Israel, também fica esse período muito curto, onde rescindem o contrato comigo, eu ganho a situação na FIFA, fácil, foi fácil o processo, porque tinha todas as situações a meu favor, porque quer dizer, não puseram um documento a dizer que eu estava a destruir o balneário, quando eles só queriam era livrar-se da parte financeira, eh, para depois seguirem para outro. E isso prejudicou muito a nível desportivo. E eu joguei pouco porque rescindiram comigo mal tinha chegado. Por isso foram experiências muito difíceis, tanto a de Israel como a do Chipre. Todas as outras vejo como muito positivas. Esta foi muito má, porque estragaram muito aquilo que foi o meu percurso desportivo. E passei mal, e estou a viver isso, por não ter culpa também desse meu passado recente, por não ter tido jogos durante 2 épocas, por exemplo, seguidas, como Israel ou Chipre, porque os interesses desportivos não estavam à frente. Certo? Não eram prioridade, estavam outras coisas que não era importante, era ganhar, estava mais importante com outras coisas, mais que davam importância. E depois vou para o Chipre, onde vou para a Primeira Liga também, a pensar que vou dar o salto, vou abrir mercado no mercado cipriota, no campeonato cipriota, para depois ir para Apoel, para poder ir para, não é? Sempre um Nicol, um Amónia, Sim. equipas que podem jogar a Liga Europa, que têm outro tipo também de condições, outra visibilidade. E o que acontece é que uma gestão que não se entende, mudámos, olha, queres uma história engraçada? Então temos 8 treinadores numa época só. 8. 8 treinadores. A cada mês e meio tínhamos um novo treinador. E outro treinador. Novo treinador. Novo treinador. Eu tentava treinar bem. E vinha um treinador novo. E o problema é que jogavam sempre os mesmos. Não é? Pronto, isto só para dizer que era complicado. Não jogavam quem eram os melhores, ou quem mostrava mais capacidade, ou quem dava mais confiança. Jogavam aqueles que tinham que jogar. Ah, E rescindem comigo também, de forma agressiva, onde eu não consigo dizer que não. Fecham-me no espaço com seguranças onde dizem ou assinas ou não assinas, num contentor. E eu assino. Não consigo ganhar aquilo que era legalmente na FIFA, o resto infelizmente não consegui. E, e rescindiram assim comigo à força, e comigo e com outro colega, e volto para Portugal. E depois entro aqui neste capítulo da Polónia, consigo regressar ao mercado polaco à Primeira Liga, a pensar que ia conseguir alinhar a minha carreira outra vez, depois todas essas mudanças estruturais. Por isso, olha, foi assim um bocado de altos e baixos, a nível cultural muito interessante, mas a nível desportivo, eh, estava sempre a pensar que ia ter estabilidade e ganhar mercado. Israel vai ganhar mercado. Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, não é? Equipas grandes. Vou chegar lá porque vou mostrar, vou-me diferenciar, vou-me conseguir diferenciar de outros jogadores e vou chegar lá, e depois vinham com situações destas que era tudo mundo de futebol. E por isso estavam a prejudicar nesse sentido. Agora, bom tempo, dinâmica, tem grande vida do ponto de vista social, uma cidade que não dorme, a cidade e país, Israel, não é? Mas pelo menos Tel Aviv, cidade empreendedora. A nível de segurança começaram a surgir algumas situações e acabamos por sair a tempo, não é? Mas, olha, outra história. Houve ali uma situação de um atentado, eh, e eles puseram tantos operacionais e tinham a capacidade em Israel, isto, eu costumo contar esta história gira, porque
Sort of maneira no controle, não é? No sentido em que eles conseguiam eletronicamente, para apanhar um determinado fugitivo, aplicarem por mar, aplicavam um helicóptero, centenas de operacionais no terreno, juntamente com cães de busca, e tinham a capacidade para esse fugitivo, por exemplo, que eu lembro-me, para não entrar dentro dos edifícios e para não se esconder dentro dos apartamentos, conseguiam bloquear as portas a nível eletrónico. Nos novos apartamentos, quando tu pões o código e entras numa porta, só de chave é que dava para entrar. Eles conseguiam bloquear o Estado, ou a polícia neste caso, bloqueavam os prédios para eles não conseguirem entrar dentro do prédio. Mas era um controle, digamos, a nível nacional? E sim, um controle remoto, pelo menos naquela zona onde eles sabiam que ele estava a fugir. Não sei dizer não é, com esse pormenor, não é fechar os prédios todos de Israel inteiro. Não estou a ser claro, não é? Mas sei que fecharam em determinadas ruas, ou pelo menos na zona que sabiam que ele estava fugitivo, né? Imagina numa freguesia ou num bairro, ou tudo o que eles tinham controle de poderem fechar remotamente, que tinham esse acesso. Uma coisa incrível, não é? E uma coisa que nós pensamos hoje, quer dizer, se eu quisesse entrar com o código na minha própria casa, não conseguia porque eles queriam manter o fugitivo nas ruas para irem atrás dele, não é? Tem tanto de incrível como de assustador, não é? É assustador, é assustador. Sim, sim, sim. Pronto, o Chipre, falando culturalmente aqui para dar um contexto também, não sei a nível de tempo como é que estás, eh, tem a ver Segue à vontade, Tomás, segue à vontade. com grande qualidade de vida, de tempo, de praia. O Chipre, gostei do futebol, embora lá está, aquilo que me faltava de adeptos, como tinha na Polónia, que era aquilo que eu mais gostava, de jogar com estádios com 15, 20, 30, 35 mil pessoas, onde havia muitos estádios onde isso acontecia, e só de entrar no estádio, uma pessoa fica toda, não é, feliz que, caramba, foi por isto que eu treinei, foi por isto que eu me esforcei, que me sacrifiquei, para estar a jogar nestes ambientes. E no Chipre faltava-me isso. Eram estádios completamente vazios, hum, muito calor. No verão treinávamos às 6 da manhã. Isso era engraçado, porque às 9h30 eu já estava com o treino feito. Imagina, 9h30, porque treinávamos muito cedo, acordava às 5, íamos treinar às 6, 7, depois ficávamos 2, 3 horas, né? Hora e meia de treino, vídeo, massagem, trabalho físico, etc. Ou havia um treino bidiário na altura da pré-época, ou então em época normal, hum, imagina às 10 da manhã e já tinhas o dia de treino feito. Quando, claro, há equipas e estruturas a serem profissionais que deveriam colocar um segundo treino, não é? À tarde, nem que fosse de maneira específica. Vamos trabalhar alguma parte física, ou vais ver algum tipo de vida, trabalhamos uma parte técnica e dividimos aqui o tempo. Mas ou tinhas de treinar muito cedo, ou treinar muito ao final do dia. E no Chipre havia sempre muito calor. Mas um país incrível para se viver a nível de qualidade de vida, de clima, comida, toda a gente fala, a influência é grega, por isso toda a gente fala grego, é a língua oficial do Chipre. Depois tens a nível, no norte, da ilha cipriota, não sei se já te foi dito aqui no podcast, já tiveste aí os jogadores, se calhar, que eram... Já tive muitos no Chipre, acho que é o país que tive mais, mas não sei se é que me vais dizer exatamente agora. Não, a norte é turco, Sim. não é? Por isso a sul é mais é europeia, tem o melhor clima da Europa, no Chipre. Por isso, a nível de temperatura média, é o melhor tempo que não há, é o Chipre e Malta, como ilha. Porque eu conduzo do lado direito, por causa da influência britânica, da independência que eles têm do Reino Unido. Sim, mas toda essa, para não dizer a palavra em específico, das pessoas que estavam a gerir o clube, era muito assustador. Não tínhamos adeptos, mas era mais assustador do ponto de vista interno, quando entravam dentro do balneário e da maneira que me apertaram para ter que rescindir o contrato de forma violenta, não é? Nunca me tocaram, mas isso é porque eu disse que tinha que assinar e eu assinei, não é? Porque senão não sei o que é que poderia acontecer. Mas infelizmente pensava que conhecesse as histórias de há 10, 15 anos atrás, mas olha, aconteceu e foi bem recente. E não deu. E fiz poucos jogos aí e por isso também não contou para o meu currículo de as pessoas se calhar duvidarem. Fui para um clube que nem sequer se conhece, no Chipre, porque é que ele não jogou.
está assim a jogar tanto tempo, está mesmo estando ligado ao clube, porque era isto. 8 treinadores, joga sempre a mesma equipa, rescindem contratos à força por nenhuma razão, tens que assinar senão vais ter problemas e pronto. E isso era uma chatice. Mas pronto, sendo do Chipre já sabes, já deves saber bastante. Não sei coisas não ver. Há alguns países Sim, que lá está. Eu não gosto muito de cair em generalizações, mas ao fim de 49 convidados, há histórias que se vão sucedendo e uma pessoa consegue traçar um certo padrão, não é? claro. Nomeadamente na questão dos salários em atraso no Chipre, há muitos relatos desses. E depois, por exemplo, países como Grécia, Chipre, esta questão de direções, de presidentes Sim, que às vezes são um bocadinho mais complicados. Por exemplo, não foi o último, foi o penúltimo convidado que tive, o Celso Raposo. Ele esteve na Grécia e passou por uma situação mais ou menos semelhante. Tinha salários em atraso e há um diretor que lhe diz, ou rescindes ou e faz deste símbolo. sim, sim. Sim, Pronto, sim, acho sim, que no teu caso foi um bocadinho mais intimidatório do ponto de vista físico, segundo o que estás a sim. descrever. Pá, imagino que seja uma situação, na altura, muito difícil de lidar e de perceber o que está a Terrível, acontecer, não terrível, é? terrível. A nível de stress, ansiedade, isso é... Eu saí do país, passado 2 dias logo. Bilhete, tudo, fui embora. Pá, Fui imagino. por- Voltei para Portugal e porque há sítios onde vocês até conseguem ter, podem chegar, né? Uns não, talvez aqui, mas noutros. E, e eu só queria ir a jogar e fazer o meu melhor e continuar com a minha carreira e venho com ideias que não se percebe o porquê. Eh, e pronto. E foi mesmo nesse sentido. Mas se as coisas correrem bem, no Chipre, e eu conheço histórias de pessoal com sucesso e têm dinheiro, têm, têm qualidade do ponto de vista desportivo, mesmo a nível internacional, um jogador pode se sentir bem, não é? O próprio Pizzi foi para lá, não é? Por isso estamos a falar de jogadores que têm grande historial em Portugal e que pode ser um rumo para continuarem a carreira de maneira feliz, onde jogam num bom contexto, com boas condições e com uma qualidade de vida muito boa. Porque também tem a ver, olha, estes países que eu passei têm toda a influência mediterrânica. Chipre, Israel, claro, Colónia e Noruega não, mas estes dois sim eram muito parecidos nesse sentido. Muito sol, estás a ver? O Fred Express, típico, do café frio. eh, sim, por isso Chipre nesse sentido. Não trocaria, a não ser que fosse pelos clubes grandes. Não? Por isso, se eu pudesse voltar atrás, não tinha. Toda a gente tomaria decisões diferentes, como já sabe o que acontece, mas também não tive outra opção e senti que era, ok, era a Primeira Liga, bom, porque joguei sempre em contextos de Primeira Liga e só esse de Israel é que foi numa Segunda Liga, numa situação de vamos subir para a Primeira. Apesar de joguei sempre em Primeiras Ligas e Israel, que ali tive um curto prazo de tempo na Segunda, só porque era um projeto de subir para a Primeira e abrir outros horizontes dentro do mercado israelita. Mas já fomos falando aqui de Chipre e eu gostava só de fazer mais uma questãozinha sobre a Noruega e outra sobre Israel. Com a Noruega tem a ver com um clube que tu já falaste, na altura em que estiveste lá, o campeão foi o Bodo Glimt, Sim, eh, que é uma equipa que tem tido uma trajetória inacreditável. sim. Hum, para ti que estiveste lá, que jogaste contra eles, que viste e conheceste a realidade, como é que se explica este conto de fadas? Como é que é, ou seja, estar inserido nesta realidade e acompanhar o Bodo Glimt? Sim. Olha, eu acho que eles são extremamente fortes em casa pelas condições específicas de terreno de jogo, que é sintético e muito frio. Eu na Noruega joguei em Tromsø, que é uma cidade muito a norte, onde quase já dá para ver auroras boreais, onde eles não veem o sol no prazo de 2 meses. Ali entre novembro e janeiro o sol nem sequer sai. Certo. E depois no verão são chamadas as noites brancas, onde também à 1 da manhã ainda está claro, né? A nível do ciclo circadiano e do descanso, aquilo deve fazer muita confusão, eles têm que estar sempre ali a reequilibrar. E joguei com menos de 16 graus. Joguei com 16 graus negativos. A malta do banco estava no balneário. Quando o treinador queria fazer substituições, estava no balneário a ver o nosso jogo na televisão. Por isso ele chamava alguém do balneário, vai aquecer que vais entrar. Né? Nem sequer dava para estar sentado no banco, porque parado com 16 graus negativos não era opção. O Bodo Glimt é uma equipa
que em casa, em situações muito específicas do campo difícil, as equipas que chegam lá, olha, a velocidade da bola, a limitação do terreno, hum, contexto, claro, do frio, e eles sentirem-se muito fortes em casa, defendem bem e conseguem explorar espaços. Olha, o Porto teve imensas dificuldades quando teve a jogar contra eles agora. A Roma, que tinha perdido com o José Mourinho. Portanto, Certo? Sim, sim, sim. lá e muitos outros muitos pontos positivos. Quando eles jogam fora, estão a conseguir também resultados muito bons, mas já não há aquela dominância que eles têm em casa ou aquela diferença. Mas, pelo que eu sei, a formação da Noruega também está a evoluir muito. Eu gostei muito das ideias de jogo quando estive na Noruega, hum, em que é um jogo muito rápido, também é um jogo muito direto, um bocadinho na perspectiva polaca, mas eu acho que na Noruega ainda são capazes de serem mais diretos, certo? Mais diretos, ainda mais objetivos, muita bola no espaço. E na Polónia senti que eram capazes de ser mais intensos. Agora, estas equipas, Molde, o Bodo Glimt, também é uma realidade diferente daquilo dentro da Noruega e são melhores. Mas acho que é nesse contexto, têm ter melhor formação, têm vários jogadores noruegueses, estão a crescer nesse sentido também futebolístico, técnico-tático, têm tido esse mesmo investimento e em casa têm tido grandes resultados, porque também se sentem e sabem aproveitar as diferenças de clima, de piso, sentem-se confiantes a jogar em casa, e depois fora estão-se a soltar e estão a conseguir jogar bem. Sabes que todos estes jogadores novos, com o Haaland, tudo, não é? Eu acho que eles estão a ter um crescimento que poderá se sustentado. O problema tem a ver com não conseguem encher tantos estádios, uh, jogarem sempre em sintético também não é bom, e acho que o formato do próprio campeonato não lhes vai permitir nas competições europeias também estarem sempre ao mais alto nível, porque eles, como fazem o tal março, dezembro, Certo. por exemplo, vão jogar agora, continuar com as competições europeias em fevereiro, março, abril, e estão parados sem competição oficial, parados, salvo seja, né? Mas desde dezembro. Não jogam, estão sempre só a fazer jogos de treinos de janeiro, fevereiro, né? O mês de dezembro anterior, e não sei se isso poderá ser prejudicial para eles continuarem nesta fase final das competições europeias. E agora em relação a Israel, tu também já foste tocando nesta questão de um país culturalmente muito diferente, até pela questão da religião, e eu gostava de saber se, olhando para essa questão em concreto, mais da vertente religiosa e tudo mais, se tiveste alguma situação, não digo de choque, mas de surpresa, por ser diferente realmente àquilo que estamos habituados em Portugal. Não sei se contactaste com algum episódio em concreto, eventualmente. Sim, quer dizer, estás a falar a nível também de segurança, só a nível cultural, ou estás a falar todas as diferenças, não é? Tem Eu por aí, sei lá, por exemplo, falam muito do Shabat, eu não sei se sim, Shabat, sim. Nós passávamos sempre muito com um colega que ficou muito amigo meu, com a família dele, todas as sextas-feiras. O Shabat, para quem não sabe, sendo o dia religioso, é um ciclo que tem uma duração de 25 horas, começando ao final da tarde de sexta-feira e vai até sábado. O primeiro dia de trabalho deles é o domingo, por isso eles sexta e sábado já é o fim de semana, que isso também era diferente para mim. Não se joga nesse mesmo dia do Shabat. Hum, pode haver ali depois nuances específicas, não é? Mas hum, é um momento de grande confraternização da família, onde a família junta-se sempre às sextas-feiras, parece Natal ou Páscoa, a todas as sextas-feiras. É muito giro ver isso. Tem uma comunidade muito ligada, tem uma comida espetacular que também adoramos, muito parecida connosco, com a nossa, naquilo que são os produtos do borrego, de carne de vaca, eh, alguma, alguma a maneira como fazem os estofados, não é? A nível de comida, tem produção de vinho, utilizam o azeite também como base alimentar, uma coisa que é totalmente diferente da Noruega ou da Polónia, né? Não se come tanto peixe, não se utiliza azeite. Hum, e em Israel, nesse sentido, senti que a comida abraçaram-nos muito bem, esse meu colega e amigo da equipa, hum, e gostei muito, porque eram pessoas que também tinham grande abertura para falar da situação de Israel, que era sempre muito sensível, mas a falar muito à vontade.
nós também com perguntas e tentar perceber toda a situação também política e de segurança. Hum, sim, toda a leitura do Talmud, não é? E da Torá, do livro sagrado deles, onde se faziam, não é, a bênção antes da refeição, onde nos juntávamos todos, onde ele dividia o vinho um copinho por toda a gente, que também era giro de se ver e de sentir. Colocavam aqui pá, né, todo o chapéu que eles usam na parte da cabeça, os homens. É uma cultura também muito interessante. Se não utilizavam os telemóvel, ou quem for assim ainda mais religioso, não podem cozinhar, têm que cozinhar na véspera, não podem acender nada que fosse elétrico, Elétrico. por isso não podem aquecer a comida, mas não iam aquecer a comida, mas não cozinhar nesse mesmo dia. Sim, foi foi enriquecedora nesse sentido, a experiência, gostei. Tenho pena que do ponto de vista desportivo não tenha corrido de outra maneira e claro, toda a situação agora que que é que é má. E desse ponto de vista Melhor. da segurança, dos conflitos, nunca tiveste nenhum susto, vá? Não tive um episódio, porque também não tivemos assim num período de tanto tempo, mas já o conflito e a guerra da Ucrânia-Rússia já tinha acontecido e já havia alguns refugiados e estavam a aceitar alguns ucranianos, onde depois infelizmente fugiram da guerra e tinham tido acidentes dentro do próprio território israelita, ou seja, fogem da guerra e acabaram por morrer no território de Israel. Foi uma tragédia. Mas nunca tivemos especificamente. Agora, houve ali algumas situações específicas onde no dia anterior nós tínhamos jantado numa determinada rua e naquele dia tinha havido, por exemplo, um atentado. E nós acabámos por sair pouco, já depois nessa fase onde começou a haver uma maior tensão, eh, de sair para explorar. Nem sequer fui a sítios como Jerusalém, pronto, não fomos, não fomos a ver outras atrações turísticas que eram que- muito possíveis e acabámos por não fazer porque foi também por algum medo que acabámos por não nos aventurar. Mas não tive nenhuma situação assim específica de confronto ou ter que fugir ou ir para o bunker, não é? O safe room, como eles dizem. Não, mas ficámos muito a par daquilo que é a realidade do dia a dia de um israelita. Muitas Exatamente. culturas diferentes, muitas religiões diferentes dentro. 2 milhões de árabes, mesmo dentro de Israel, de uma comunidade, de um país que não chega aos 10 milhões, mas tem 9 milhões e tal de população, ou seja, há uma densidade populacional muito grande num território tão curto. Fomos a norte de Israel ter com outro tipo de cultura. Foi enriquecedor nesse sentido. Mas acho que chegamos aqui um bocadinho ao fim da nossa viagem pela tua carreira. Certo. Hum, para terminar, de certa forma, gostava de te perguntar que perspectivas é que tens para o futuro? Imagino que o objetivo máximo seja encontrar um clube o mais cedo possível, tentar resolver essa Sim. situação, mas não sei, gostavas que fosse em Portugal? Gostavas de voltar a emigrar? Como é que olhas para o futuro? Sim, olha, eu olho de uma forma muito aberta, o meu filho é pequeno, eu acho que estou preparado para entrar em qualquer contexto desportivo, mesmo que me deem algumas semanas de adaptação, também é o facto de não estar a jogar há algum tempo, mas tenho a certeza que do ponto de vista físico consigo chegar a níveis dos melhores do plantel, porque consigo treinar sempre mesmo muito forte e acompanhamento muito profissional, mas será sempre esse o meu objetivo, é integrar uma equipa. Se estiver aqui em Portugal, consigo agora ter, se calhar, uma capacidade de evoluir mais rapidamente no jogo, por tudo aquilo que é a minha experiência no contexto português, língua, e as pessoas também entenderem aquilo que é a minha situação, acho que é mais fácil sempre de explicar o porquê. Hum, mas estou aberto a ir para qualquer lado. Por isso, seja Ásia, América,
qualquer sítio da Europa estou aberto a ir e é só isto que eu mais desejo, é voltar ao ativo, a jogar. Agradeço-te muito pela entrevista, eh, e por me teres convidado e espero que ou ficar cá em Portugal, ou então, se for, que vá para qualquer outro canto do mundo onde possa continuar a jogar e ser feliz na minha profissão, que é só o que eu mais quero. Irá acontecer, tenho a certeza. Ó Tomás, eu tenho só aqui um pequeno desafio para ti. Eu faço sempre jogo de perguntas e respostas rápidas com os convidados. Ou seja, eu vou-te fazer uma série de perguntas sobre as experiências que tiveste no estrangeiro e peço que respondas quase a primeira coisa que te venha à cabeça. Para começar, pergunto, dos países em que estiveste no estrangeiro a jogar, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Eh, Israel, O país com a melhor gastronomia, Israel, o melhor estádio, ou seja, o clube que tinha o melhor estádio, em termos de infraestruturas. Polónia. Gostei imenso agora, por exemplo, que estava a jogar o Ruch Chorzów em casa ou o Śląsk Wrocław. Eh, Gostei mais. o clube com os melhores adeptos. Calma, repete, desculpa, é que eu cortou. O clube com os melhores adeptos. Eh, Foi na Polónia. O Ruch Chorzów e Pogoń Szczecin. Esses dois clubes da Polónia, como eu digo, a nível de ambiente e de atmosfera, foi bom. Estás a falar só de todas as minhas experiências no estrangeiro, né? Exatamente, exatamente. Sim, sim. Lá está, no estrangeiro, quem foi o melhor jogador com quem jogaste? Esse- Olha, joguei no Chipre com o Tomás Rubochan. Ele jogou no Zenit, já estava no final de carreira, e jogou na seleção da Eslováquia, mas foi um jogador que teve um, um altíssimo nível, por isso assim como referência ter chegado a um patamar elevado, eh, diria que foi ele. Pergunto também quem foi o melhor treinador que tiveste no estrangeiro? Eu gostei muito do Costa Runhais no Pogoń Szczecin, onde passei 3 temporadas e conseguimos, elevar o patamar, do clube, a níveis em que o clube começou a ficar respeitado. Hum, E está na Udinese agora. Exatamente, por acaso reparei quando estava a preparar a entrevista. Sendo tu um médio defensivo, pergunto também quem foi o adversário mais difícil que enfrentaste? Se houve assim algum médio ofensivo, algum avançado que te deixou mesmo com a cabeça em água? Média ofensiva, assim, ao avançado? Não obrigatoriamente, pode ser isso não, fiz essa referência porque és médio defensivo, não é? Mais por aí. Um que me está a surgir, assim, à cabeça e que eu gostei, não me pôs a cabeça em água, mas gostei de jogar contra ele, foi o Szymański, que estava no Legia de Varsóvia e está no Fenerbahçe e joga na seleção polaca, na seleção A. Eh, sim, a nível de pontas de lança agora não estou a recordar, assim, por isso diria mais assim esse médio ofensivo. Uhum. Pergunto também se há assim algum jogo que não esqueces destas experiências no estrangeiro que tenha marcado mesmo de forma especial por algum motivo? Sim, olha, gostei muito logo quando cheguei ao Pogoń Szczecin, na Polónia logo. eh, Foi o meu terceiro jogo, salvo erro, e faço um gol fora da área de pé esquerdo contra o Lech Poznan. E são os maiores rivais, é o Pogoń Szczecin e o Lech Poznan. E o estádio estava bem preenchido e ouvir o meu nome com o gol depois de ter chegado de um período de Portugal do Vitória. eh, Estava ali 2, 3 meses também sem competição ainda, cheguei, marquei gol fora da área, adorei. E ganhámos, 3-0. Agora no Rojo, recentemente, para não ir tanto tempo atrás, também na minha estreia, marco contra o Rakov Częstochowa, de também fora da área, um golo que vai ficar também na minha memória pela atmosfera, por ser a minha estreia e por ter voltado ao campeonato polaco. E só mesmo para terminar, pergunto-te, qual é o país no qual, não jogaste e ainda gostavas de vir a jogar? Bem, eu gostava de jogar, se fosse fora, hum, gostava de jogar aqui em Espanha. Hum, Sentir ali numa segunda liga espanhola,
não tinha ali, seria possível jogar nesse contexto, não falando realisticamente falando, agora neste momento poderia estar a jogar lá e sentir a intensidade do futebol espanhol, grandes equipas de segunda liga e aliado também a uma adaptação próxima daquilo que é a realidade portuguesa. Mas olha, só te posso agradecer por esta hora e meia Obrigado. que estiveste aqui a conversar comigo. Foi mesmo um gosto. Não senti o tempo passar, prometo. Espero que não tenha amassado muito. Não, de todo. Olha, ainda bem, muito obrigado Diego, pelo convite, é sério. Acho que faz todo o sentido e acho que as pessoas que ouvirem, pelo menos as experiências, não falo da minha, mas as experiências de todos os jogadores que possam trazer, será sempre enriquecedor do ponto de vista cultural, das experiências, que as pessoas aprendam também com as histórias das outras pessoas, também que é importante. E faz todo o sentido o facto de estarmos longe, mas ao mesmo tempo tão próximos, porque hoje estar aqui ou estar a 5.000 quilómetros de distância é, é próximo, né? Não é uma distância que não nos permita vivenciar aquilo que são outras realidades. Exatamente, exatamente. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Spotify, no YouTube e também no TikTok. Já sabem, viajem connosco.